Game of Thrones é cheio de mistérios. Muitos desses mistérios tiveram algumas soluções durante as temporadas da série. Outros, porém, foram descartados ou muito mal respondidos. Da mesma forma, todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo também têm seus mistérios. E por isso, hoje a gente vai abordar alguns dos maiores mistérios de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo também. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago e hoje eu vou iniciar uma playlist nova aqui no canal, os mistérios em Game of Thrones. Existem muitos mistérios super interessantes nas crônicas, e quando eu digo Game of Thrones, é claro que eu tô falando também das Crônicas de Gelo e Fogo, e muitos desses mistérios têm teorias dos fãs que tentam responder eles, ou tem algumas pistas espalhadas pelos livros aqui ou lá, ou mesmo a série deu algumas respostas. E como esses mistérios são uma das coisas mais interessantes de toda a saga, eu acho que vale muito a pena a gente abordar eles com mais profundidade aqui no canal. E pro vídeo de hoje a gente vai começar abordando alguns dos principais mistérios das crônicas, ou seja, os mistérios mais famosos e com o maior impacto geral dentro da história, pra gente poder abrir essa playlist com um pé na porta. Nos próximos vídeos da playlist, a ideia é que a gente aborde alguns mistérios menos conhecidos ou mais específicos de algumas tramas, de alguns arcos, de alguns personagens e por aí vai, né? Então vocês podem sempre deixar nos comentários quais são os mistérios que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? Então bora lá! 1. O que causou a perdição de Valíria? E começando com um dos maiores, se não o maior mistério do universo de Gelo e Fogo. O que causou a perdição de Valíria? A cidade franca de Valíria foi o maior império conhecido nas crônicas, liderados por diversas famílias que possuíam dragões como a sua principal arma de conquista. E assim, os valerianos conquistaram e escravizaram boa parte de Essos. Mas, de repente, no auge do seu poder, lá no ano de 102 antes da conquista, os vulcões das 14 chamas que rodeavam a cidade entraram em erupção ao mesmo tempo, destruindo completamente Valíria. E mais do que apenas uma erupção vulcânica, esse cataclisma também se seguiu a terremotos e inundações que assolaram completamente o Império Valeriano, destruindo, a Cidade Franca e tornando ela um conjunto de pequenas ilhas que ficaram completamente devastadas. E óbvio que esse episódio também se seguiu de um caos político completo que também levou à destruição de toda a fronteira do Império Valeriano e o surgimento de outras cidades, nações e povos que vieram a seguir durante o século de sangue, e alguns deles que duram até hoje nos tempos aí das Crônicas de Gelo e Fogo. E é interessante que os livros contam que esse evento da erupção dos vulcões foi tão intenso e o calor que queimou a cidade foi tão forte que mesmo os dragões, que tecnicamente são imunes a fogo, quando tentavam voar sobre Valíria, as asas deles derretiam de algo tão poderoso que era aí a erupção desses vulcões. Então assim, foi algo completamente fora do normal. E por ter sido um episódio tão intenso, e tão de repente, muita gente se pergunta o que causou a perdição de Valíria. Alguns dizem que foi um evento natural, enquanto outros falam que foi uma punição dos deuses que eles lançaram sobre os valerianos por conta da sua ganância de dominar todo mundo. Os deuses ensinaram uma lição para os valerianos. Mas também existe uma outra teoria dentro dos livros envolvendo os Homens Sem Rosto. Num dos capítulos da Arya, enquanto ela tá lá treinando na Casa do Preto e do Branco, em Bravos, ela conhece um sacerdote do Deus de Muitas Faces, chamado de Homem Gentil. Ele conta a história deles, do grupo, pra garota, afirmando que os Homens Sem Rosto basicamente surgiram na antiga Valíria. Ele explica que os escravos que trabalhavam nas minas de Valíria tinham uma vida terrível, e que eventualmente eles pediam pra morrer. E os sacerdotes do Deus de Muitas Faces concediam a dádiva da morte para esses escravos. É então que a Arya questiona ele, dizendo que os sacerdotes deviam ter dado essa dádiva da morte para os mestres de escravos e não para os escravizados. E o Homem Gentil diz que, eventualmente, os Homens Sem Rosto fizeram isso, mas que seria uma história para outra hora. Muitos acreditam que isso seja uma pista de que os Homens Sem Rosto tenham usado Valíria como uma espécie de grande sacrifício para os deuses de Muitas Faces, que eles consideram que é, na verdade, a morte. E pode até ser que esse plano dos Homens Sem Rosto de acabar com o Império Valeriano e com o sangue de Valíria continue até hoje. Tanto que pode ser que os planos do Jaqen H'ghar para estar lá em Westeros durante a Guerra dos
Cinco Reis tem a ver com isso também, né? Com uma tentativa da Casa do Preto e do Branco voltar a descobrir como se acaba com os dragões, ou como vão acabar com a Daenerys, ou algo nesse sentido. Mas eu já falei bastante sobre isso num vídeo aqui no canal só sobre o Jaqen H'ghar e a Casa do Preto e do Branco, então eu vou deixar esse vídeo no card aqui para vocês conferirem. 2. Lyanna fugiu com Rhaegar ou foi sequestrada? Um dos fatores que iniciou a rebelião do Robert e deu fim à dinastia Targaryen foi o suposto sequestro da Lyanna Stark pelo príncipe e herdeiro Rhaegar Targaryen. A verdade é que a gente sabe bem pouco sobre esse assunto, já que tanto o Rhaegar quanto a Lyanna morreram nesse processo do sequestro e da rebelião, e as pessoas que tinham certas informações a mais sobre esse assunto, sobre esse episódio, como Ned Stark, simplesmente se recusavam a tocar no assunto. Porém, a versão oficial indica que o Rhaegar teria sequestrado a Lyanna após se encantar com a beleza dela durante o torneio que ocorreu em Harrenhal lá em 281 depois da conquista. Foi justamente nesse torneio que o Rhaegar coroou a Lyanna como rainha do amor e da beleza após ter vencido, né, ali a Batalha de Justas. E ele fez isso na frente de todos os principais lords do reino, na frente da família da Lyanna, na frente do futuro marido da Lyanna, que era o Robert Baratheon, e mais feio ainda, na frente da própria esposa. Os indícios também indicariam que o Rhaegar teria feito isso porque a sua esposa, a Elia Martell, não podia mais ter filhos, e o Rhaegar acreditava que ele precisava de 3 filhos para cumprir a profecia do príncipe que foi prometido, e por isso ele teria sequestrado a Lyanna para ter mais filhos com ela. O sequestro da Lyanna levou o pai e o irmão dela a pedirem por justiça em Porto Real, o que terminou com o rei Aerys matando os dois de uma forma bem brutal. E a partir daí, a rebelião era iminente. Porém, todavia, entretanto, também existem indícios de que, na verdade, a Lyanna fugiu com o Rhaegar. Um dos principais motivos pra gente pensar nisso é que o Rhaegar não sequestrou a Lyanna exatamente durante o torneio, mas algum tempo depois. Ou seja, não teria sido uma ação impulsiva, mas algo mais premeditado, algo mais pensado e talvez com a colaboração da própria Lyanna. Além disso, a Lyanna dava sinais de que ela era uma pessoa um pouco rebelde, bem parecida com a Arya, por exemplo, tanto que eles costumam comparar a Arya com a Lyanna quando a Arya ali criança em Winterfell. E a própria Lyanna já tinha dado sinais pro Ned Stark de que ela não acreditava muito que o casamento com Robert Baratheon faria ela feliz, já que o Robert era um cara bem beberrão e já dava sinais aí de promiscuidade, até porque ele já tinha filhos bastardos e tudo mais. E por fim, existe todo um evento durante o torneio de Harrenhal com uma figura conhecida como Cavaleiro da Árvore que Ri, no qual os fãs teorizam que a Lyanna teria lutado, né, na Batalha de Justas para defender a família Reed, e ela teria se vestido de cavaleiro para fazer isso, e nesse processo teria encontrado com Rhaegar, que teria visto ela se vestindo de cavaleiro, lutando para defender ali um dos vassalos da casa Stark, e por isso teria se apaixonado por ela ser tão destemida, ser brava, ser rebelde. E talvez se eles tivessem já se conhecido previamente, antes do Rhaegar entregar a coroa para ela no torneio, talvez indicasse que eles já tinham um relacionamento, que eles já estavam apaixonados, que eles já tinham conversado e por aí vai. Bom, é claro que saber o que de fato aconteceu entre os dois não muda a sequência da história, já que a rebelião do Robert aconteceu muito mais porque o rei Aerys estava sendo um governante insano e meio tirânico também. Mas descobrir a verdade fala muito sobre a personalidade do Rhaegar e da Lyanna. Pra mim, se os dois fugiram, eles foram muito irresponsáveis. Porque fugir escondido por amor não tem nada de romântico nessa história, já que essa atitude teria custado a morte de milhares de pessoas e teria dado também um destino terrível tanto para a família da Lyanna quanto para a família do Rhaegar, que foram basicamente as pessoas que tiveram os finais mais brutais aí depois dos dois terem fugido. E claro, esse caso dos dois também acaba tendo relação com outro mistério da história, que é quem são os pais do Jon Snow e também se o Jon Snow é legítimo ou não como um possível Targaryen. Mas isso já é assunto para outro vídeo. 3. Onde estão as espadas Blackfyre e Irmã Negra? E ainda falando sobre os Targaryen, existe um mistério interessante envolvendo essa família. A localização das suas duas espadas mais importantes. A Blackfyre, o Fogo Negro, e a Irmã Negra, ou Dark Sister. No caso aqui eu vou chamar de Blackfyre e Irmã Negra, porque eu não gosto nem do título Dark Sister e nem do título Fogo Negro. Então vai ser bilíngue mesmo. Essas duas espadas são importantes porque a história recente de Westeros foi escrita com elas.
E apesar de existirem outras espadas perdidas nas crônicas, essas duas parecem ter um peso maior para a obra do George R. R. Martin. E, como tudo indica que a Longa Noite trará uma grande luta contra os outros, os White Walkers, que são vulneráveis a aço valeriano, essas duas espadas podem ser muito importantes durante essa luta, né? Talvez até uma delas se torne a Luminífera, quem sabe, a espada do Azor Ahai. Mas o grande problema é que ambas essas espadas se perderam na história. A Blackfire era a espada do Aegon, o Conquistador, e ela basicamente passou de rei para rei Targaryen até que o rei Aegon IV, o Indigno, entregasse essa espada para o seu filho bastardo, o Daemon Waters, que ganhou o apelido de Blackfire justamente por portar essa espada em específico. E portar a Blackfire foi um fator que ajudou o Daemon a manter a rebelião Blackfire viva, já que muitos viram ele como o herdeiro legítimo ao Trono de Ferro, justamente por ter essa espada que era passada do rei para o seu principal herdeiro. Porém, durante a primeira rebelião, os Blackfire foram derrotados e a espada acabou sendo levada pelo Aegor Rivers, o Aço Amargo, lá para Essos, que foi a principal pessoa que manteve viva as rebeliões Blackfire e que manteve vivos os herdeiros Blackfire. Então ele levou a espada para Essos, mas lá ela também se perdeu. Por outro lado, a Arma Negra foi a espada da rainha Visenya Targaryen. Ela sempre foi dada, ou quase sempre foi dada, para o Targaryen que mostrava uma habilidade especial em combate, um espadachim superior, como o Daemon Targaryen, que a gente viu lá em House of the Dragon, ou o Príncipe Aemon, Cavaleiro do Dragão. E também o Brandon Rivers, que é o Corvo de Sangue, que era simplesmente o maior rival do Aço Amargo e de toda a família Blackfire. O Brandon Rivers foi um bastardo Targaryen também, mas ele apoiou o Trono de Ferro contra os Blackfire e chegou até mesmo ao posto de mão do rei por sua lealdade. Porém, eventualmente, ele foi mandado para a muralha pelo rei Aegon V, o Egg, que não gostava muito do Corvo de Sangue. Tudo indica que ele levou a sua espada, a Arma Negra, para a muralha. Porém, tanto o Brynden quanto a sua espada desapareceram para lá da muralha. E se ele é, de fato, como se teoriza, o Corvo de Três Olhos, que é bem óbvio até, pode ser que essa espada volte a aparecer durante o arco do Bran e mais uma vez que ela seja importante aí para combater os outros, porque, Corvo de Sangue tem a Dark Sister, ele é o Corvo de Três Olhos, ele vai lutar contra os outros, ele tem uma espada de aço valeriano, pode ser que tudo esteja bem relacionado. 4. Quais são os objetivos do Corvo de Três Olhos? E já que estamos falando dele mesmo, do Brandon Rivers, outra coisa que não está muito clara nas crônicas é o objetivo do Corvo de Três Olhos. Nós sabemos que essa figura mítica conversa com o Bran, tentando recrutar ele na luta contra os outros. Ou é isso que a gente espera que aconteça. Até porque pouca coisa está clara sobre esse personagem. Ninguém sabe qual é a sua verdadeira intenção e por que ele escolheu especificamente o Bran para esse trabalho. E mesmo se ele for o Brandon Rivers, o que ele fez durante todos esses anos entre o momento de ele ter ido para a Patrulha da Noite até a queda do Bran? Ele não sabia que os outros iam voltar, ele estava se preparando, ele escolheu outras pessoas antes do Bran que não deram certo. Quais são as intenções dele? O que ele estava fazendo durante esse período? Nós sabemos que o Corvo de Três Olhos está diretamente relacionado aos deuses antigos, e talvez ele seja o campeão dos deuses antigos, assim como o Azor Ahai é o campeão do R'hllor, como diz a Melisandre. Mas, mais uma vez, a própria Melisandre parece acreditar que o Corvo de Três Olhos é tão maligno quanto os próprios outros, quanto os próprios White Walkers. Ou seja, a gente não tem tantos indícios assim para decidir se essa figura, o Corvo de Três Olhos, é realmente uma figura benéfica pro Bran ou se ele não é. Porque ele não é tão bonzinho assim quanto parece, Ele não fez nenhum ato tão bondoso quanto parece. Ele meio que tirou o Bran do coma. Mas enfim, só isso. Mas ele tirou o Bran do coma pra levar o Bran pra lá da muralha, pra, enfim, buscar por ele, pra ser meio que um servo dele. Não sei se ele fez isso por ter bom coração. E pra piorar as nossas teorias, Game of Thrones acabou completamente com o Bran nas últimas temporadas. Tanto que no final da série ele simplesmente vira rei, mesmo após dizer que o seu papel como Corvo de Três Olhos era avesso à política do Jogo dos Tronos. Então, será mesmo que o papel do Corvo de Três Olhos é ser a memória do mundo, como o Bran diz na série? Ou ele deve ser mais um rei de Westeros, um rei superior por ter poderes mágicos? Ou algo completamente diferente disso?
Enfim, só os ventos do inverno podem responder isso pra gente. 5. Porque os outros começaram a sua marcha agora. Bom, no começo das Crônicas de Gelo e Fogo, assim como acontece no primeiro episódio de Game of Thrones, a gente vê o ressurgimento dos outros. Os famosos White Walkers, essas criaturas inumanas que vivem para lá da muralha e que parecem estar marchando para o sul após milhares de anos. Eles trazem o frio e da última vez que eles atacaram, também trouxeram um grande inverno que durou gerações, a famosa Longa Noite. Porém, essas criaturas, a princípio, haviam sido derrotadas pelo Azor Ahai, um herói lendário que com a sua espada flamejante ajudou a mandar eles de volta para o frio extremo, para o norte extremo, e depois a muralha foi erguida e a Patrulha da Noite foi fundada para defender o reino dos homens dos outros. E esse teria sido o final da história. Porém, sem explicações, após 8.000 anos de hiato, essas criaturas decidiram voltar a rumar para o sul. O que motivou eles? Quais são as suas intenções? Quais os motivos que fizeram eles quererem cruzar a muralha mágica para atacar os Sete Reinos novamente? Inclusive, o que eles queriam da primeira vez? Simplesmente trazer um longo inverno que nunca acabava? Era isso? Eles são só uma força anti-vida? Eles só querem destruir tudo? A verdade é que quando se trata dos outros, a gente sabe pouquíssima coisa. A gente nem mesmo sabe se eles querem atacar os Sete Reinos ou se eles estão fugindo de uma outra força maior que está empurrando eles para o sul mais uma vez. Os livros dão pouquíssima informação e as informações que vêm de Game of Thrones parecem tão confusas e tão falhas que também não dá pra gente confiar muito. Tudo indica, felizmente, que o George R. R. Martin deve usar o sexto livro, Os Ventos do Inverno, e principalmente o arco do Bran, para trazer algumas respostas a mais sobre os outros e finalmente explicar melhor quais são as intenções dessas criaturas e o que elas podem fazer, o que elas vão fazer aí durante a história. Até porque, vamos lembrar, nem mesmo a figura do Rei da Noite, que é tão marcante lá em Game of Thrones, não existe nos livros, ou seja, tá bem diferente a situação do que a gente viu na série. Porém, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre esse assunto também, eu vou deixar outro vídeo aqui no card, no qual eu falo só sobre os outros e pego toda a informação que as Crônicas de Gelo e Fogo trazem sobre eles, ou seja, tudo que a gente sabe deles a partir dos livros vai estar aqui para vocês conferirem. Bônus: quem é o Azor Ahai? E eu também acho que vale mencionar que um dos maiores mistérios que a gente tem no universo das Crônicas de Gelo e Fogo é a pergunta: quem é o Azor Ahai? Quem é o príncipe que foi prometido? Essa figura que, durante a Longa Noite, lutou contra os outros e venceu eles, né, empurrando eles de volta para o extremo norte, e que, de acordo com uma profecia lá de Achai das Sombras, voltaria, ressurgiria como o príncipe que foi prometido, portaria a luminífera, seria aí o campeão do Senhor da Luz e mais uma vez combateria os outros. E essa figura tem alguns sinais que marcariam o surgimento delas. E nos livros a gente tem basicamente 3 personagens que, de certa forma, se encaixam aí nesse perfil, que é o Stannis, o Jon Snow e a Daenerys. Mais especificamente, o Jon Snow e a Daenerys. E eu não vou não explorar muito isso aqui, porque eu tenho um vídeo só sobre esse assunto, só falando sobre todos os sinais e quem poderia ser de fato o Azor Ahai. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês conferirem, porque é um vídeo bem interessante e eu acho que ele tá bem completo para tirar todas as dúvidas de vocês. Mas é isso, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esses mistérios, outros mistérios que vocês queiram conferir aí das crônicas. Também não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.